E hoje o nosso assunto é esse aí que está na tela, para vocês. Mudança no plano de saúde e ato lesivo da administração pública. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Humberto, eu sou procurador do município e eu estou aqui para ajudar você a compreender com muito mais facilidade o direito material e processual do trabalho, com vídeos semanais sobre as decisões do TST, seus informativos, decisões dos TRTs e temas que podem ser aí cobrados no exame da OAB. E se você vai prestar o exame da OAB neste ano de 2024, fique até o final do vídeo, porque este tema pode ser sim objeto de cobrança na sua prova de primeira ou de segunda fase. E eu já começo colocando a seguinte pergunta aí na tela. O aumento do percentual de custeio da cota-parte do servidor configura alteração contratual lesiva, conforme o artigo 468 da CLT? Bem, vamos para a redação do referido artigo. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento e ainda assim desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Bem, nós temos dois requisitos no artigo 468 da CLT. O primeiro deles qual que é? Mútuo consentimento. O empregado, ele tem que aceitar as alterações contratuais propostas pelo empregador. Tá? O empregado, ele não faz alteração contratual, porque esse direito é do empregador. Mas, vejam só, e prestem atenção nesse detalhe. Caso a iniciativa de alteração contratual parta do empregado e o empregador aceite, vai ter uma presunção de que essa alteração não é prejudicial ao empregado. Por quê? Por uma questão lógica, o empregado jamais fará uma proposta de uma alteração contratual que seja para prejudicá-lo. Então, partindo da iniciativa do empregado de alteração contratual e aceita pelo empregador, essa alteração ela vai ser presumida como não prejudicial, certo? Bem, voltando aqui à tela. Temos aí a súmula 51 do TST, e o que interessa para a gente é o item primeiro aqui, tá? O item 1, que diz o seguinte: as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Bem, aqui é o seguinte, se a empresa faz um regulamento e ela concede algum benefício para determinados funcionários ou para toda a classe de funcionários, o que vai acontecer? Se tiver alguma alteração ou alguma revogação desse direito, essa revogação vai só vai viger a partir da data que ela revogou, ou seja, só vão ser atingidos os funcionários que ingressarem depois da data da revogação ou alteração desses benefícios que foram concedidos anteriormente. Ou seja, aqueles funcionários que entraram na empresa com determinado benefício e depois o regulamento interno ele alterou ou revogou, esses funcionários não serão atingidos, somente aqueles que ingressarem após essas alterações. Tá bom? É isso que a súmula 51, item 1, ela dispõe. E aí, esqueci um detalhe. Deixa eu voltar aqui na tela principal, que eu esqueci um detalhe, que é muito importante para falar para vocês. Olha só. Não se esqueçam do tema 1046 do STF. Tá? Esse tema aqui, ele fixou a tese de que as cláusulas que são constitucionais, as cláusulas de negociação coletiva, que alterem e até excluam direito dos trabalhadores, desde que não sejam atingidos direitos indisponíveis, certo? Então, pode acontecer que, neste caso aqui, dependendo da alteração contratual, se for feita por negociação coletiva, não seja um ato lesivo, desde que não seja também um direito indisponível, porque se for, aí é considerado sim, considerado nula essa alteração, tá bom? Eu esquecendo, e foi importante eu falar isso para vocês, tá?
Vamos lá. O próximo tema que eu vou falar para vocês é o seguinte: contratação pela administração pública. Gente, a administração pública, via de regra, ela só pode contratar através de licitação. Tá? E quando eu digo administração pública, eu falo tanto da direta quanto da indireta, tá bom? E aqui, administração pública direta seria o quê? União, estados, municípios e o Distrito Federal. E a indireta seriam sociedades de economia mista, seriam as fundações públicas e as empresas públicas, tá? Se não me engano, são essas, tá? E as autarquias, tá? Autarquias também essas empresas são consideradas aí administração pública indireta, tá? Se não me falhe a memória, tá bom? Se não me falhe a memória, são essas empresas que são administração pública indireta. Então, vejam só, todas elas fazem contratação mediante licitação, tá bom? Via de regra, é através de licitação. E o que é a licitação? A licitação ela é uma forma de como a administração pública ela pode fazer o quê? Compras, vendas e contratação de serviços ou obras. E a previsão legal vem aí no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, com a seguinte redação: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Até dezembro de 2023, vigorou a Lei 8.666 de 93. E atualmente a licitação é regulada pela Lei 14.133 de 2021. E o que acontece? No caso da contratação do plano de saúde, foi o seguinte: a empresa, a administração pública, contratou uma operadora de plano de saúde, esse contrato chegou ao seu termo final, não houve renovação e houve a extinção do contrato da administração com a operadora do plano de saúde. Houve uma nova licitação e a contratação de uma nova operadora, com novas regras. E aí a questão é a seguinte: essas regras configuram alteração contratual lesiva ou não? É isso que a gente vai ver agora. E vejam só, o TRT da 2ª Região, através da sua 6ª turma, proferiu a seguinte decisão: plano de saúde, alteração de condições, licitude. Inexiste irregularidade ou ilicitude no estabelecimento de condições de plano de saúde diversas de plano anterior que perdeu a vigência e ao qual se vinculava o trabalhador. Não há direito adquirido, não há direito líquido e certo, não há direito líquido e certo à manutenção das condições de determinado plano a partir do término da vigência deste, descabendo falar-se em alteração contratual ilícita, recurso a que se nega provimento. Esse recurso foi interposto pelo reclamante, porque ele perdeu na primeira instância também. E aqui, continua: por se tratar de fundação pública, a reclamada submete-se a princípios específicos, com dotação orçamentária restrita. Daí se extrai que está sujeita às normas e regras estabelecidas na Carta Magna, artigo 37, inciso 21, e legislação infraconstitucional, artigo 3º, Lei 8.666 de 93. Veja-se que a hipótese é excepcional e não pode ser enquadrada nos termos do artigo 468 da CLT e súmula 51 item 1 do TST, porquanto com as regras licitatórias impostas à ré, dotação orçamentária restrita, às quais a Fundação Pública se submete, ocorreu o que? A extinção da antiga assistência à saúde e nova contratação. Temos também decisões do TST. Veja só essa decisão do TST.
o Tribunal Regional consignou que foi encerrado o contrato com a empresa operadora do plano de saúde. Destaque, foi celebrado um novo contrato, mediante procedimento licitatório, estabelecendo novas condições, com adesão expressa do reclamante ao novo plano. Não houve alteração contratual lesiva, mas sim extinção do plano de saúde antigo e contratação de um novo plano, ao qual o reclamante aderiu espontaneamente. Assim, não há que se falar em violação do artigo 468 da CLT e contrariedade à súmula 51 do TST. Essa aqui foi uma decisão agora do dia 11 de 2 de 2022, recente, 2 anos, da terceira turma do TST. E nós temos também aí uma decisão que vai no mesmo sentido da oitava turma do TST, proferida no dia 9 de 8 de 2022. Vou ler só um trechinho aqui para vocês. O Tribunal Regional concluiu que a alteração da modalidade do custeio do plano de saúde celebrado com nova operadora do plano de saúde não acarretou a supressão de vantagens nem alteração unilateral das regras do contrato de trabalho. Consignou ainda que, em razão do término da vigência do contrato do plano de saúde, a reclamada procedeu a novo processo de licitação, resultando na contratação do atual plano de assistência médica, o qual estabelece novas condições com adesão espontânea do reclamante. Assim, não há de se falar em alteração contratual lesiva, mas sim extinção do plano de saúde antigo e contratação de um novo plano, com regramentos próprios, ao qual o reclamante aderiu de forma expressa, sem qualquer vício de vontade, ou seja, coação. Então, gente, deixa eu voltar a tela aqui para mim. É o seguinte, neste caso, a administração pública teve encerrado o contrato com a operadora de plano A e foi necessário para que os funcionários não ficassem desamparados, os servidores públicos não ficassem desamparados, procedeu a novo processo de licitação para a contratação de uma nova operadora. Esta nova operadora, ela ganhou o certame com novas condições, ou seja, foi um novo contrato. Então, não há que se falar, neste caso, de alteração contratual. Por quê? Porque houve o encerramento de um contrato com nova contratação através de novo processo de licitação, ou seja, com novas condições. Então, nesses casos, isso não configura alteração lesiva no contrato de trabalho do empregado, tá? Então, gente, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso. Espero que vocês tenham absorvido esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários ideias de temas que vocês tenham interesse, que eu trago aqui para vocês com a previsão legal, com jurisprudências atuais, com jurisprudências aí que saiam aí nos informativos, jurisprudências do STF e do TST também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até o próximo vídeo.